Oi, oi. Olá, olá. Vamos ver quem vai entrar. Tudo bem? Vamos lá, o Silvio entrou. Vamos ver quem mais vai entrar. Milton. Tô bem, hein? Os rapazes entrando, preocupados com essa questão do câncer de mama. Muito bem, muito bem. Fico orgulhosa de vocês, viu? Tá dando pra me ouvir? Tranquilo? Chayenne. Oi, 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 vamos lá. Oi, oi, oi. Faria, Bebel. Oi, todo mundo. Tá dando pra ouvir? Tá tranquilo? Tá ouvindo? Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem pra gente iniciar com o Dr. Eric, ouvir, fazer um bate-papo aqui com ele, ver dicas. Dr. Eric entrou aí agora. Já vou te convidar, doutor Eric, aí as pessoas, a gente vai conversando um pouquinho enquanto as pessoas vêm. Já que entrou. Oi, doutor. Olá, Márcia. Boa noite, tudo Tudo. bem? Que Tudo. correria que foi, hein, doutor? Foi. Demorei, mas cheguei em casa. Tô até com o nariz Pois vermelho é, por causa e por desde causa da ontem, máscara. a gente tentando, né, É verdade. esse, esse contato. Deixa eu ver aqui que diz que tá cortando um pedaço da minha cabeça. Deixa eu arrumar aqui, doutor. Deixa eu ver se vai ficando melhor. Tá melhorando. Aí, acho que aí agora tá um pouco melhor. Tá bom. Aí, eu acho que assim ficou bom. Ficou bom. Tá. Acho que tá cortando um pouquinho da sua cabeça, mas acho que tá bom. Pois é, vamos ver. Aí, eu acho que agora vai dar. Ótimo. Ok? Joia. Ficou bom? Porque tem um delayzinho, acho que eu já ajustei aqui. Doutor Eric, fala que eu te dei trabalho essa semana, que essa história dessa Não, live. E não você é, é, trabalhando demais, né? eu não, eu te confesso que poucas vezes eu fiz live, né? Eu já te confessei que eu sou um pouco tímido para essas coisas, mas eu acho que é um assunto muito importante, né, Márcia? Você sabe muito bem como Sim. que esse assunto precisa ser falado, precisa ser mais bem tirado a gente tirar alguns tabus, né, sobre muita coisa em câncer de mama que é uma coisa que tem que ser enfrentada, né? Principalmente pelas mulheres. Cada vez mais a gente é uma realidade no consultório do oncologista, né? E a gente precisa falar muito sobre esse assunto todo ano mesmo, sabe? Acho que a gente tem, né? Os dados impressionam como o câncer de mama é o principal câncer em mulher no mundo inteiro, né? É a segunda causa de câncer no mundo, né? De incidência de câncer, né? Perde apenas para câncer de pulmão no mundo inteiro, né? Sendo que nos Estados Unidos, por exemplo, é o tumor que mais mata mulheres nos Estados Unidos. Então, e a gente sabe como é importante Mesmo? diagnosticar precocemente o tumor de mama, sabe?
como que isso faz um impacto, né, em você conseguir cura para essas mulheres. Então tem que ser falado, tem que ser tirado as dúvidas, né, tirado os tabus, né, e é muito importante. E você até trouxe algo aí, né, doutor, que a gente às vezes não valoriza, que a gente tem esse costume de achar que só lá fora que as coisas são boas. Até essa questão da qualidade das campanhas, do tratamento brasileiro, da qualidade dos médicos, da humanização que é feito esse tratamento. Sim. Porque eu quero até falar algo aqui para desmistificar, né? Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Esse é o doutor Eric, meu oncologista, que tratou de mim com tanto carinho, né? É um anjo, e é um anjo assim com todos. Quantas vezes eu chegava lá, esperava um pouquinho, né, doutor Eric? Aí o doutor Eric, alguém passou mal, eu ia embora, porque se alguém passou mal, o doutor Eric, ele ia ficar ali cuidando da família. Então, assim, é realmente uma pessoa que veio para fazer toda a diferença. E assim, algo que talvez, doutor, você não sei se as pessoas relatam lá, que foi a minha surpresa, minha grata surpresa do tratamento das pessoas, dos médicos. Começava na recepção, aquele carinho, aquela atenção, sorriso de todos. Então, assim, tem uma imagem de um tratamento muito frio, de um tratamento muito indiferente, de um lugar sombrio. E às vezes até isso causa esse medo, esse refúgio nas mulheres, né? Verdade. E, e eu quero dizer, quero agradecer ao senhor, agradecer a toda a equipe da Oncolvida, do Sebron, que foram tão humanizados comigo, né? O Brasil tem isso, tem essa É, qualidade desse tratamento, né? eu acho que o tratamento oncológico, né, eu acho que o tratamento médico, mas eu creio que a oncologia é um pouco especial nesse assunto, né? A oncologia normalmente mexe com o sentimento, a sensibilidade de uma pessoa e a família toda, né? Então, é uma família toda que está ali, amigos que participam daquilo. A pessoa normalmente chega muito fragilizada, né, após o diagnóstico. Ela precisa de apoio, apoio da equipe, apoio da família, apoio de amigos, né? Então, eu creio que é muito importante essa parte de humanização do tratamento oncológico, né? E eu acho, sim, que aqui no Brasil a gente tem melhorado, né? A gente, pelo menos em termos de ciência, a gente importa muita sabedoria, muita informação de fora, né? A gente, infelizmente, o Brasil ainda engatinha em termos de pesquisa, né? Mas a gente está muito bem em termos de, pelo menos na maioria dos serviços, né? Em termos de tentar dar essa harmonização no tratamento, que eu julgo muito importante. E também, cada vez mais, o Brasil tá melhorando também nas aprovações mais rápidas de remédios, de quimioterapias, de imunoterapias, hormonoterapias. Antigamente, a gente tinha algo aprovado nos Estados Unidos que demorava cerca de 2 a 4 anos para chegar até aqui. Hoje, a gente está passando por uma nova era, onde os tratamentos são aprovados lá e na Europa e já chegam aqui para a gente praticamente poucos meses depois, né? Eu sei que às vezes ainda há um retardo até chegar a esse tratamento, sabe, para aqui no Brasil, comparado com outros locais, mas já melhorou bastante, sabe, Márcia? E isso é muito bom. Pois é, eu senti muito isso, porque eu tinha aquela imagem, né? E esse carinho, e é um carinho assim de todos. E o doutor Eric, eu já falei isso para ele, eu falo para todo mundo que assim é uma pessoa que realmente é um anjo ali trabalhando e atendendo todo mundo. E sempre com essa carinha. Você chega lá qualquer dia, qualquer horário, ele está nessa vontade de dar certo. E aí ele quer saber de mim também, quer saber da minha família, isso é com todos. Então, assim,
A gratidão é imensa e estar com você aqui hoje para a gente. Foi um bate-papo nosso lá no consultório, né, doutor? E aí eu falei, doutor, as pessoas precisam ouvir isso. Eu sei que você é tímido, eu sei que você, para você vir aqui é porque você está querendo o bem maior de todos os envolvidos mesmo, né? Então, mais uma vez eu agradeço. Agradeço todo mundo que está aqui com a gente. Te peço que você compartilhe, que você convide as pessoas, não só mulheres, como homens, como moças. Nós vamos falar um pouquinho das mocinhas, né, doutor? Das Sim. meninas mais novas também. Então, assim, compartilha, manda, para a gente estar aqui num bate-papo legal. E eu queria que você falasse, doutor, igual você me falou sobre a questão do autoexame. Igual a gente conversou lá no consultório, você falou que as mulheres assustam, porque no autoexame pensa que a mama é como se fosse uma gelatina, né? Mas na verdade ela não é, ela é densa, ela tem os nódulozinhos. E às vezes as pessoas se assustam com o primeiro toque e aí não quer mais. E aí, se você puder falar um pouquinho dessa questão do susto do autoexame, do primeiro, né? E da importância de se conhecer. Sim. Essa questão do autoexame é bem interessante, né? Assim, há pouco tempo o autoexame foi até questionado se ele tinha realmente importância na questão da prevenção do câncer de mama, né? Isso foi questionado, se realmente isso tinha impacto positivo, né? E o que eu tenho a dizer do ponto de vista prático, né? Eu vejo isso no consultório, é que o autoexame de mama tem seu valor, sim, né? A gente vê, por exemplo, que os métodos de screening, né, de rastreamento para câncer de mama, eles começam a partir de 40 anos de idade, 45 anos de idade. Então, antes disso, como a gente vai falar, né, Márcia, a gente tem visto casos de mulheres cada vez mais jovens no consultório, né? E eu acho que para essas mulheres jovens, a principal arma é o autoexame, né? Essas mulheres nos procuram inicialmente um mastologista, depois que elas, né, conhecendo a sua mama, e eu acho que o autoexame tem esse valor, elas procuram um mastologista depois que elas mesmas, muitas vezes elas mesmas encontram, né, palpam uma anormalidade que não existia antes na mama e procuram assim um médico, né? O autoexame não é feito para a mulher ter todo um conhecimento científico da mama, não é bem isso. Eu acho que o autoexame ele tem um valor muito mais da mulher se conhecer, ela saber como que a mama dela é, né? E ela ser a primeira ter o primeiro gatilho de procurar uma assistência médica se ela notar algo anormal, né? Como ela notar, por exemplo, algum nódulo indolor, principalmente na mama, alguma retração do mamilo, alguma retração da pele da mama, né? Alguma infiltração da mama, por exemplo, com alguma vermelhidão, ou então, por exemplo, uma secreção, né, pelo mamilo indolor, né? Uma secreção tanto um líquido transparente quanto uma secreção mais sanguinolenta, né? Então, eu acho que o autoexame tem seu valor, sim, nesse sentido, né? Da mulher, né, ela se conhecer, né, e ela ser a primeira a apontar para uma assistência médica assim que ela reconheceu uma alteração na mama dela, sabe? Então eu vejo o autoexame, sim, como ainda um dos grandes pilares de prevenção de câncer de mama, sabe? Lembrando que eu descobri o nódulo no autoexame, né, doutor? Eu sou um caso que foi justamente um autoexame que me levou ao tratamento, a iniciar, né? Isso. Então, na verdade, dá medo, você nega, você não quer, mas é graças a isso que hoje eu estou aqui, né? Graças a E Deus, tive minhas graças a Deus. pisadas de bola, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Porque eu até falei já numa outra live que eu menosprezei, eu achei que não era nada. Eu fiz os exames no mês de março e nem fui lá buscar, nem me preocupei com aquilo. E quando eu fui buscar para levar, que foi em julho,
né? No caso, março, abril, maio, junho e julho. 4 meses depois, o nódulo já tinha passado de 0,7 para 2,5 quase. Então, ele já tinha triplicado de tamanho. E aí nós dois conversando sobre isso, você falou também, doutor, sobre a questão da pandemia. O que que a pandemia tá causando, assim, no tratamento, né? Nessa questão da Sim. pessoa achar um nódulo, dela fazer os seus exames anuais. Qual a relação que você tem visto? Porque a pandemia começou em março, nós estamos em outubro. Então, nesses aí 6 meses, né? O que você tem notado? Esse é um assunto interessante, né? Tá em voga em todas as áreas médicas, né? Isso está sendo discutido em todas as áreas e sim impactou a oncologia também, né? O que a gente vê no consultório, já começamos a observar, é um aumento do número, sabe, de casos mais avançados, né? A gente já está começando a perceber esse impacto no consultório, né? A mulher está diagnosticando o tumor, muitas vezes com um pouco mais de... é, é, com um pouco mais de uma forma mais tardia, né? A gente tem notado objetivamente, né, uma menor taxa de exames de rastreio, né? Isso já está chegando para a gente, que isso já é bem nítido, né? Então, e está levando também até a práticas, até mesmo na mudança de conduta para tratamentos, como, por exemplo, na neoadjuvância, né? Neoadjuvância é o que a gente faz em oncologia, tentando tratar um tumor antes da cirurgia, né? Tentando explicar um pouco, mulheres que chegam para a gente com um tumor um pouco mais avançado, né? Ou que ela tem uma grande lesão na mama, ou um grande acometimento dos linfonodos axilares, a gente tende a iniciar o tratamento inicialmente com medicamentos, né? E antes da epidemia, né, a grande vedete seria iniciar com quimioterapia, né? E hoje a gente está, né, tentando fazer um tratamento, né, para preparar a mulher para uma cirurgia. A gente tem apostado muito, quando possível, na hormonioterapia, né? A gente viu essa mudança de conduta pela epidemia, né? A gente está saindo um pouco de tentar deixar a mulher com menos quimioterapia, evitando que ela vá mais ao centro oncológico, que a imunidade dela caia, né? E tentando apostar mais em hormonioterapia antes da cirurgia, para alguns casos selecionados, né? Mas eu acho que, para fins práticos, a gente está vendo já, né, infelizmente, né, um diagnóstico mais tardio em muitas mulheres, né? Já tenho visto isso no consultório, relatos como: eu tinha que fazer meus exames em fevereiro, em março, e a pandemia chegou e eu não fiz. Ou então eu já reconheci um nódulo em março e achei melhor não ir fazer meus exames como solicitado, ou não procurei meu médico pelo medo de ir à clínica, né? E a gente sabe muito bem, como você já sabe, como isso impacta, né, Márcia? Sim. Os nódulos tendem a crescer em algumas histologias de forma muito rápida, né? E isso pode impactar na hora de tratar, né? A gente, muitas vezes, um quadro que inicialmente a gente nem precisaria de quimioterapia, a mulher passa a necessidade de quimioterapia porque o quadro avançou, né? E pior ainda, aqueles quadros onde uma doença curável, ela passa a já não ser mais curável, de acordo com esse atraso que a gente tem no diagnóstico, né? Então, sim, está tendo um impacto já visto no consultório da pandemia. Então, o meu caso foi um caso desse, né? Se eu tivesse sido mais proativa, eu não teria precisado, a princípio, da quimioterapia, né? E aí a gente até conversando sobre isso lá, exatamente isso que você falou, né, doutor? Que a pessoa deixa de ir, por quê? Porque às vezes ela fica com medo do Covid, às vezes as próprias consultas têm ficado mais espaçadas, então tem Exato, demorado mais. exato. Então, assim, essa preocupação de, às vezes, por medo de pegar um Covid, você deixa o tumor crescer.
Então, essa foi a nossa principal preocupação lá quando a gente estava conversando, né, doutor? Porque as mulheres não estão indo no médico, não estão fazendo os exames, e isso é muito preocupante. Então, assim, se você conhece alguém que está com os exames atrasados ou que está com nódulozinho, manda esse vídeo, fala para a pessoa acelerar o processo, porque essa questão do lapso temporal ela faz toda a diferença na cura, faz toda a diferença no tratamento, no diagnóstico como um todo, né? Então, às vezes, por medo, a pessoa está perdendo aí uma chance de ter um tratamento mais leve. Com Porque o certeza. meu foi punk, né, doutor? Os Eu lembro. nossos amigos mastologistas têm alertado isso para a gente, né? A mastologia muitas vezes é a especialidade que recebe a mulher, né, para fazer o diagnóstico, né, que ela já está muitas vezes acompanhando com o mastologista. Eles têm comentado com a gente que o consultório esvaziou, né? Assim que apesar de a maioria deles já terem voltado plenamente ao trabalho, sabe assim, os casos não estão aparecendo, né? Não é que os casos sumiram, esses casos realmente estão deixando de ser diagnosticados mais precocemente, né? E isso assusta um pouco realmente. Porque, na verdade, é uma curva, né? Ele tem a incidência, um padrão, né? Se as Exato. mulheres não estão indo, não é porque não está acontecendo. Existe já um padrão de casos. Sim. E, e eu fico pensando, doutor, assim, por exemplo, janeiro, se esperar chegar a janeiro, que às vezes a pessoa está esperando 2021. Uhum. Então, nós temos aí mais novembro, dezembro, para chegar a janeiro. Então, é realmente muito preocupante isso que você nos traz aqui. É muito importante, porque às vezes uma pessoa que comenta com a outra já dá aquela apavoradazinha e é o que vai salvar a vida da pessoa, né? A vida de uma família, porque uma família que perde uma mulher, né? Tá desestruturada, desinteirada e, nossa, Deus me livre. E a questão da faixa etária, né, doutor, que a gente conversou também, a questão de quando, porque eu falo quando, o meu foi há 5 anos atrás. Igual eu vejo o doutor Eric citar alguns exemplos, é totalmente diferente no meu caso, do meu tratamento há 5 anos atrás. E agora também teve uma mudança nessa relação das idades, né, doutor? Sim, a gente tem notado assim, né? No consultório é interessante como a gente tem visto casos de moças mais novas, né, diagnosticando câncer de mama. A gente sabe que idade é um fator que pesa, né? Quanto mais velha, né, a mulher, mais chance ela tem de ter câncer de mama, né? A gente tem uma estatística, a gente importa essa estatística dos Estados Unidos, mas do nascimento até 50 anos de idade, a chance de uma mulher ter câncer de mama é da ordem de 2%, né? Isso dados até 2018, né? E essa chance aumenta para quase 6,5%, né? Do nascimento até 70 anos de idade. Ou seja, a chance de ter câncer de mama não é desprezível realmente para mulheres sem fatores de risco, né? Sem contar naquelas mulheres que já têm fator de risco, de hereditariedade e tudo mais. Bom, mas a gente tem visto realmente, né? Tenho notado mulheres mais novas no consultório, né? E a gente ainda não sabe muito o motivo, porque se tem a influência do sedentarismo, da obesidade, né? Cada vez mais presente na população, né? Em alcoolismo, né? Nessa mudança de perfil mesmo e nesse aumento de fatores de risco para essas mulheres, né? E, ao mesmo tempo, também diagnosticando, né, pacientes em idades mais avançadas também, mas daí por um simples motivo, né? As mulheres, a população em geral vivendo mais, cada vez mais, né? Vivendo bem e com qualidade de vida cada vez mais, e a gente tem visto realmente também diagnósticos em mulheres de 85, 86, né?
Isso. E também traz para a gente desafios, né? Tratar uma mulher muito idosa é desafiador, né? Pelas questões da própria idade, das questões dos outros remédios que normalmente a mulher usa, né? E tratar as mocinhas também, né? A gente tem visto no consultório mulheres de 25, 26, 30 e poucos anos, também é bem desafiador, né? Você está mexendo com uma mulher que está na idade reprodutiva, que ainda pensa muitas vezes está pensando ainda em ter filhos, né? Ainda nem tem prole constituída, e tudo isso é muito desafiador. Chama a atenção para esse diagnóstico dessas mulheres mais jovens, né? Porque há uma premissa que mocinhas não têm câncer de mama, né? Mulher para ter câncer de mama só depois dos 40 anos, e isso não é uma verdade. A gente tem visto realmente casos dessas mulheres mais jovens, né? Muitas vezes sem fatores de risco bem identificáveis, né? E por isso, mais uma vez, eu chamo a atenção para o autoexame, né? Para a mulher se conhecer, né? Conhecer a história familiar também para saber se ela tem um risco maior ou não de ter câncer de mama, né? E ela se atentar para isso desde idades mais precoces mesmo, sabe? Porque quando, só falando nessa questão da idade, que eu descobri, eu tinha 38 anos, né? E eu lembro que eu chegava e todo mundo, nossa, porque você é muito jovem, você é muito nova, e toda aquela preocupação em função da minha idade, né? E hoje o doutor Eric já falou que tem casos de meninos com 26 anos, né, doutor? Sim, sim. Tem casos até mais precoces. A gente já viu casos de mulheres com 19 anos de idade, sabe? E aí vai. É claro que isso não é uma regra, né? Isso ainda é exceção, ainda bem, né? Mas chama atenção para isso. A mulher notou um nódulo, né, na mama, ela notou uma alteração mamária de retração mamilar ou descarga papilar, né? Que seria essa secreção pelo mamilo, ela deve procurar, né, assistência médica, ginecologista, que provavelmente ela já esteja acompanhando e deve acompanhar, né, desde a idade reprodutiva, ou um mastologista, né, para ela mostrar e ser examinada adequadamente para aquela alteração que ela estiver na mama. Né? Isso já desde idade fértil, né, a mulher já tem que ter essa atenção. E uma questão também a ser comentada é o tabu, né, dos exames de imagem. Né? Falou-se que mamografia pode dar câncer de mama. Né? A Sociedade Brasileira de Oncologia ela continua com a regra da necessidade de fazer mamografia após os 45 anos para todas as mulheres, né? Tem fatores de risco, né? Vários casos na família. Então a mulher já tem que começar a sua prevenção um pouco mais precoce, né? Por volta dos 40 anos de idade. Mamografia anual, ultrassom e mamografia anuais. Né? Então isso é um tabu que foi falado sobre a questão da mamografia, né, ser um fator de risco para se desenvolver câncer de mama. Né? Isso é um tabu que deve ser quebrado. Tá? A gente não tem programa de fazer mamografia em mulheres com idade mais nova do que isso, né? Mas cada caso é um caso. Se a mulher tem alterações na mama já em idade precoce, ela deve procurar e sim passar por todos esses exames a depender do julgamento do médico. Sim, e assim, doutora, essa questão, além desse tabu, além dessa questão toda das pessoas, esses mitos que eu não sei aonde que surgem, né? E vai afastando as mulheres cada vez mais de procurar o tratamento. Tem também a questão do medo do tratamento em si, da negação. Então, assim, eu no mês de outubro, eu ponho a cara mesmo para aparecer, eu venho aqui, eu falo, a Adriane, que você conhece, né, também vai vir. Qual que é o nosso objetivo? Encorajar essa pessoa que às vezes sente, porque ó, você sente um nódulo, aí você fica um mês procurando coragem para contar ou para a mãe, ou para o seu parceiro, ou para uma amiga. Primeiro ela fica escondendo.
para depois ela iniciar, depois que conta, ela iniciar. Mas quando ela conta para alguém, ela já está um período escondendo por medo. Então, assim, o objetivo mesmo de vir, de falar, de me mostrar, é para que essa pessoa tenha força. Porque se porventura você tiver com um nódulo e ele for maligno, não adianta esconder, não tem de quem esconder, né? Então, assim, eu venho para mostrar, olha, é difícil? É. Não é? Nós não estamos romantizando uma situação, mas para que você olhe para mim e veja, fala assim, olha, é possível, ela está ali, ela está contando. E é igual eu falei, sofri muito com o câncer, mas eu também aprendi muito. Eu saí uma pessoa muito melhor, eu fiz amigos durante essa caminhada. Uma delas é o próprio doutor Eric, que eu tenho como um amigo. Nós estamos até combinando de ir para a Rússia ano que vem. Vamos, Chamar, vamos. chamar e Esperar, fazer uma turma. esperar a Minha vacina irmã. chegar, né? Nossa, verdade. Vamos esperar essa vacina. Mas juntar uma turma aí, juntar uns casais e com a sua namorada, e aí a gente ir fazer uma viagem. Então, assim, é doloroso, é difícil, mas é possível. Só depende de você, porque a equipe está lá te esperando, né? E depende de você ter coragem. Ah, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Vai com Exatamente. medo, que vai valer a pena, né? É muito E, melhor doutora a Helena, mulher chegar, né? Chegar até o médico e ela ter uma grata surpresa que ela foi ao médico por algo, né? Um alarme falso, ela, né? Aquele nódulo não era nada, não era um nódulo maligno, era algo, né? Assim, algo benigno, algo sem importância, sabe? É melhor ela passar é melhor ela passar por isso, sabe? Ou então ela chegar ao médico e descobrir que ela pegou, que ela diagnosticou a sua neoplasia de forma precoce, onde ela vai ter uma chance de cura muito maior do que ela chegar tardiamente, né? Já escutei coisas como câncer de mama tem cura? Claro que tem, né? É claro que quanto mais rápido for o diagnóstico, mais precoce esse câncer de mama terá cura, né? A cura ela reduz muito a partir do momento que esse tumor, né? Ele cresce, principalmente ele evolui e evolui com metástases para outros órgãos. Aí a gente tem realmente, né? Uma chance de cura bem reduzida com a evolução desse quadro. Então, como você falou, vai com medo mesmo, né? Deixa o conheceu muitas mulheres que fizeram tratamento na mesma época que você, né, Márcia? A gente conversou muito sobre isso. Cada vez mais o tratamento melhora, né? Cada vez mais há melhores remédios para evitar os efeitos colaterais da quimioterapia, né? A gente vê que a mulher existe vida, assim, a Márcia falou, existe vida após o câncer, existe vida também durante o tratamento sim, oncológico, né? As mulheres acham que tudo vai parar na vida delas, não é bem assim hoje em dia, né? Então, com bom apoio, com bom tratamento, tudo passa e tudo fica bem, né? verdade. Doutor Eric, você teria alguma dica? Porque aqui a gente foi conversando, teria alguma coisa a mais, que depois tem algumas perguntinhas aqui que eu até vou ler para ver se você pode nos responder. Mas teria alguma dica que você gostaria de nos passar? Porque tá muito rico aqui, viu? Tudo isso. Eu acho que tá um bate-papo bem tranquilo. Se você puder passar mais alguma dica. Eu acho que as dicas foram essas mesmo que a gente já falou, né? A necessidade da mulher não ter medo, né? Uma mulher não ter medo de se tocar, a mulher não ter medo de procurar o médico quando ela notar alguma alteração na mama, ela não ter o tabu de falar sobre câncer de mama, que é uma realidade, né? Eu brinco que todos nós estamos no mesmo barco, né? E falar sobre câncer de mama é super importante, porque como eu falei, né, a chance de ter câncer de mama durante a vida para a mulher não é brincadeira.
A gente tem uma taxa que não é desconsiderável, isso para todas as mulheres, né? O autoexame que a gente conversou aqui, né? Fazer os exames, né, de rastreio após os 45 anos de idade, após os 40 em mulheres que têm fatores familiares, né, casos na família, né? Não ter medo disso, tirar o tabu que os próprios exames podem dar câncer de mama. Acho que as dicas são essas, Márcia, sabe? E, e ter essa conscientização, sabe? Doutora Érica, eu posso fazer umas perguntinhas aqui que o Claro. pessoal fez? Tem gente querendo ir para a Rússia com a gente. Tem Claro. aqui, ó. Vamos organizar uma caravana. Tem uma pergunta que nódulo benigno pode virar maligno? Foi uma pergunta. Entendi. Boa pergunta, né? Isso é uma pergunta frequente no consultório. Não, sabe, nódulo benigno não vira um nódulo maligno, mas, né, o que acontece algumas vezes, em alguns casos, que é preciso falar, que a mulher já vem acompanhando, né, nódulos na mama, nódulos, né, que até mesmo benignos na mama, e muitas vezes alguns nódulos que se mostram com características benignas aos exames inicialmente, eles podem, na verdade, mascarar algum tumor maligno, né? Então, o que a gente vê algumas vezes é aquela mamografia ou um ultrassom de mama que tem um nódulo que ele precisa ser acompanhado, sabe? Não é que o nódulo benigno virou maligno, é que aquele nódulo, né, inicialmente com características de baixa suspeição, né, Uhum. com o acompanhamento evolutivo, você diagnostica que, na verdade, era um tumor, sabe, que cresceu e você necessita biopsiar. Então, o nódulo benigno E não vira aí, maligno, né? O que temos uhum. aqui são nódulos que muitas vezes precisam ser bem acompanhados. Uhum. E até um detalhezinho que eu ia falando quando você comentou sobre a questão do nódulo, às vezes sem dolor. No meu caso, o nódulo doía muito. Ele tinha assim, ó, ele dava tipo uma ferroada assim e doía, e eu ficava o tempo todo. Então, assim, no meu caso, era dolorido. Então, às vezes, se você. A melhor coisa, detectou, vai para o médico. Não fica procurando na internet, que aí um fala que é dolorido, outro fala que não é, o outro fala que pode ser benigno. Então vai, faz o acompanhamento direitinho, porque sempre tem as oscilações, né, doutor? Porque eles pegam um padrão. Isso, né? Não existe o nunca e o sempre, né? Eu acho que qualquer nódulo na mama, né, principalmente um nódulo que apareceu e ele evoluiu de tamanho, ele deve ser avaliado, né? Falar que todos os nódulos são indolores realmente não procede. A gente vê no consultório muita mulher que foi atrás do médico por causa da dor, né? Então, existe sim isso, né? O padrão é a maioria desses nódulos serem indolores, mas isso não é sempre Uhum. uma verdade. A gente tem tumores que a gente chama de tumores inflamatórios, né? Que eles têm uma característica de infiltrar toda a mama. É muito comum ter dor, né, diante desses tumores também, né? Que a gente chama de pele em casca de laranja, a mama fica bem infiltrada, né? Que é uma outra característica de alguns tumores. Então, é o que você falou. Tem uma característica que não existia antes na mama, por exemplo, saída de secreção pelo mamilo, né? Ou uma retração de pele em qualquer local da mama, isso também deve ser investigado, né? Tem uma pergunta aqui muito boa, doutor, que é eu tenho silicone. Como que eu faço? Que aí as moças, as mulheres que têm silicone ficam bem preocupadas para acompanhar essa questão do silicone, o autoexame, como é que seria essa questão da mamografia? Então, se você puder falar um pouquinho também. É interessante. O fato da mulher ter silicone, né? Alguns estudos já mostraram que isso não aumenta a taxa de câncer, né? Tem estudos sugerindo até o contrário, que é interessante, né? Não é que eu acho que o silicone protege a mulher contra câncer de mama,
mas muitas vezes a mulher que tem silicone, muitas vezes ela está mais bem acompanhada, né? Porque ela já fez, ela tem uma prótese, ela é acompanhada mais, com mais rigor, né? Então, o fato de ter silicone, né, não impede a mulher de fazer exames, ela pode, inclusive, fazer mamografia, né? Há um tabu achando que a mamografia pode, por exemplo, romper o silicone. Não existe isso. A mulher Eu tinha deve fazer mesmo. Sim, muitas mulheres têm, né? Então, não há essa premissa que quem tem silicone não faz mamografia. Pelo contrário, a mulher tem que fazer esses exames rotineiramente, né? E a gente sabe que ter silicone não impacta negativamente, né? O fato de ter silicone, a mulher não tem assim o silicone pode esconder o câncer de mama? Não, né? Os exames que a gente tem atualmente, né, eles conseguem detectar com muita exatidão, inclusive nas mulheres que têm silicone, né, aquele nódulo suspeito, né, e assim a gente vê muito no consultório, né, mulheres diagnosticando, às vezes, câncer de mama com silicone, né. É claro que isso, o tipo de cirurgia a ser feito muitas vezes é um pouco mais detalhado, né, mas isso não impacta negativamente o tratamento da mulher. Ótimo. Outra perguntinha, doutor, você pode responder mais um Claro, pouquinho? Já claro, pensou? vamos lá, também aqui. Então tá bom. A pergunta é: qual a relação do CA de mama? Outro dia eu até conversando, falei CA, aí a pessoa que estava comigo perguntou assim: o que é CA? Então, geralmente não se fica pronunciando tanto a palavra câncer, a gente refere muito como CA, né? CA de mama com a menopausa. Certo. É uma pergunta. Uma pergunta boa, né? A maior parte, como eu falei, dos tumores de mama, né? Eles são diagnosticados na fase de pós-menopausa, né? Nas mulheres aí acima, principalmente de 52 anos, né? A gente vê uma relação com câncer de mama. Um dos fatores de risco é aquela mulher que tem uma exposição estrogênica maior. Aquela mulher que tem uma menarca mais precoce e uma pós-menopausa mais tardia, né? Então, isso é um fator de risco para câncer de mama, né? Além desse, outros também, como reposição hormonal. Não quer dizer que eles são contraindicados, mas a mulher entender que fazer reposição hormonal ela tem um risco maior de ter câncer de mama. Isso é importante, né? Não quer dizer que é proibido, mas você tem que selecionar muito bem, o ginecologista tem que selecionar muito bem as mulheres para fazer reposição hormonal na pós-menopausa, já que o risco é aumentado após fazer a reposição, né? Então, a pós-menopausa, eu diria que ela seria um fator de risco, mais de acordo com a idade e a questão da exposição estrogênica, tá? E é o fato, mas como a gente falou, né, o câncer de mama na pré-menopausa, né, nas mulheres em idade fértil, né, é uma realidade, né? Isso impacta no tipo de tratamento, muitas vezes, que você vai fazer, né? Mas, sim, a principal, né, a maioria das mulheres estão na faixa de pós-menopausa ao diagnóstico e durante o tratamento, né, após diagnosticada. Ótimo. Mais uma aqui que comenta sobre os outros fatores de risco além da hereditariedade, porque aí a gente fica sempre vinculado à hereditariedade, né? Tirando esse, teria como você só citar quais seriam outros? Como bem falado, né, hereditariedade é um fator de risco, né, mas não é o principal. A gente vê no consultório o mais habitual é a mulher chegar ao consultório, ter o diagnóstico e ela não ter muitas vezes nenhum caso na família, né? E aí, né? Então, falando sobre um pouco de fatores predisponentes, fatores de risco, né? A gente tem que citar a obesidade, né? Sedentarismo, né? Pegando um gancho aqui, né? Alguns dados falando que mulheres que fazem exercício físico, né? Conseguem manter um peso adequado, elas conseguem reduzir a chance de ter câncer de mama em 28%. Né? Então, provando como que obesidade e sedentarismo são fatores de risco importantes hoje em dia para a mulher ter câncer de mama. Né?
Falei dessa questão da menarca, né? Ou seja, a primeira menstruação. Mulheres que têm a menarca muito precoce, né? E a pós-menopausa muito tardia, elas também têm uma chance maior de câncer de mama. Reposição hormonal, como eu falei, é um fator de predisponente também. Etilismo, tabagismo são fatores também ligados, não são tão importantes quanto outros tumores, como tumores de cabeça e pescoço, tumor de pulmão, mas também há uma predisposição maior em mulheres que fumam e bebem de forma desregrada. Tá? Então, esses são, acho que, os principais fatores de risco aí, né? E alguns ainda em estudo, né? Um dado interessante, mulheres que acham que desodorante pode dar câncer de mama, né? Já escutei muito isso, né? Nada provado, né? Esse dado vem porque o local onde a mulher mais tem a tendência de desenvolver câncer de mama é no quadrante superior lateral, na área próxima à axila, né? Então, achou-se que o desodorante era um fator de risco para a mulher ter câncer de mama. E não é bem isso, né? Não é bem pelo desodorante, mas é porque essa área é uma área, né, com mais glândulas, né, com um parênquima maior, vamos dizer assim, de mama, e também uma área com mais irrigação, sabe, com mais vasos sanguíneos. E então essa questão do desodorante não é verdadeira, né? Desodorante não predispõe, até à luz dos conhecimentos atuais, sabe, ao câncer de mama. Tá? Essa eu nunca tinha ouvido, viu, doutor? É tanta Interessante. coisa. Tem muita coisa, muita Essa pergunta que a gente escuta. Essa foi nova. Perguntou aqui sobre a mamografia e o risco do câncer de mama. Já respondemos isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, doutor. Sei que você teve o dia hiper corrido, ele fugiu do Sebron para vir para essa live, tadinho. Ele ficou o dia todo trabalhando muito. E eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, a não ser vários elogios, médico querido. Doutor Eric, referência na oncologia. Doutor Eric é top. Tratou da minha mãe e ela se curou. Tratou da Márcia e ela se curou. Estou aqui, é uma honra para mim estar aqui, Márcia, sabe? É uma honra para mim estar aqui, sabe? Não vale porque eu sei que tem elogio aí de tia, de amigos, sabe? Mas é uma honra estar aqui com você. Mas aqui não é nem eles já estão escrevendo um elogio, escrevendo em parênteses assim, ó, não sou primo, não sou tia, então é porque não é. Então, é isso, doutor Eric, prazer imenso. Prazer é meu. Poder esclarecer. Obrigado pelo convite, foi uma honra muito grande, sabe? O intuito aqui, como você falou, era chamar atenção para o assunto, né? Tentar falar um pouquinho sobre questões do dia a dia, né? Do que eu vejo no consultório. Você sabe que você vivenciou isso, né? E vivenciou muito bem, eu falo isso com você. Né? Você se transformou numa pessoa melhor depois que isso aconteceu contigo, né? E eu espero que você continue assim, né? Levando essas informações para as outras pessoas, né? E isso faz muito bem. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje, tá, Márcia? Obrigada eu, doutor. Você é muito especial para mim, para minha família, agora para os meus amigos que estão aqui ouvindo, né? Quem já te conhece sabe, quem não conhecia, agora passou a conhecer. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou avisar para eles que essa live vai ficar salva. Isso aqui é um presente que você pode dar para alguém. Que aí você compartilha, manda. Nós vamos abrir uma caixinha de pergunta. Se você tiver alguma pergunta, o doutor Eric puder responder. E tem outros médicos que às vezes ele está ocupado, eu mando, mas a gente vai tentar responder o máximo possível das dúvidas que você tiver referente a isso. Ou quando o doutor Eric puder me responder, eu passo para vocês, que eu acho que é importante esse momento de esclarecimento, né, doutor? Sim, com certeza. Então tá bom, muito obrigada. Obrigada a todos. Gratidão. E fiquem com Deus. Beijo, com Deus.